Questão 16, CMC, primeiro ano. Abre aspas. Há mais de 2 décadas, a francesa Marie-Josée Pérec, que era campeã dos 200 e 400 metros, desistiu da competição nos Jogos de Sydney. Um corte, fecha aspas. E, abre aspas, reflexão partilhada pelo nadador britânico Adam Peaty, que anunciou uma pausa devido ao cansaço mental, fecha aspas. As palavras que, em negrito, estão introduzindo, respectivamente, orações. Então veja aqui que novamente a questão 16 da prova do Colégio Militar de Curitiba pega no pé de vocês a respeito de orações subordinadas, tá certo? Orações subordinadas, porque aqui a gente tem as palavrinhas que, olha lá, já estava destacado, eu destaquei mais ainda as palavrinhas que. Essas palavras, na verdade, a gente sabe, eu vou chamar corretamente aqui por vocábulo, porque palavra precisa ter significado, vocábulo tem função, tá certo? E aí a função dessas daqui, desse vocábulo que, é introduzir uma oração subordinada. Mas que tipo de oração subordinada? Bom, o que a gente sabe que, quando ele é conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada substantiva. Quando ele é pronome, ele introduz a oração subordinada adjetiva, tá certo? Então a gente tem esses dois tipos de oração que são introduzidos pelo que. Aqui, a prova quer saber da primeira oração e da segunda oração a classificação sintática correta delas, tá certo? E aí na alternativa A, observem aqui que a gente tem, ó, a primeira é classificada como adjetiva explicativa, né, oração subordinada adjetiva explicativa, e a segunda, oração subordinada adverbial consecutiva. Bom, as adverbiais, as orações subordinadas adverbiais, elas são introduzidas por todo tipo de conjunção, tá? Mas aqui a gente vai focar no que, porque aqui ele está fazendo um papel muito específico. Eu já adianto para vocês que sim, é uma oração subordinada adjetiva a primeira, tá certo? Porque se a gente fizer ali o processo de a francesa Marie-Josée Pérec, a qual era campeã dos 200 e 400 metros, a gente consegue perceber que a gente consegue trocar esse que está aqui por um outro pronome relativo. Portanto, ele não é uma conjunção integrante, ele é um pronome relativo. E pronomes relativos, né, o que como pronome relativo, introduz a oração subordinada adjetiva, e aí nesse caso ela é explicativa porque está entre vírgulas, tá? A gente vai falar disso aí um pouquinho mais adiante. Adverbial não é, a segunda não é adverbial, tá certo? A segunda diquinha também é adjetiva, tá certo? Vamos lá para a alternativa B que diz, ó, subordinada adjetiva restritiva, bom, a gente já viu que na verdade é explicativa, a restritiva não tem vírgulas. Aí a segunda oração, a oração subordinada adverbial consecutiva, bom, não é adverbial, muito menos consecutiva, tal qual na alternativa A, tá? Na alternativa C nós temos subordinada adverbial consecutiva, já vimos que não é, ela é uma adjetiva explicativa, né, a primeira oração, e a segunda oração, oração subordinada adverbial causal. Bom, não é adverbial. E na alternativa E, pulei a D porque é a alternativa correta, na alternativa E nós temos subordinada adverbial consecutiva, já vimos que não é, e a segunda oração está classificada como oração subordinada adjetiva restritiva, e sim, ela é adjetiva porque esse que é um pronome, não é uma conjunção, e eu vou te provar. E aí ela é restritiva porque a gente não tem uso das vírgulas e ela também está restringindo alguma coisa relacionada ali com Adam Peaty, tá certo? Vamos então para a oração, para a alternativa correta, que é a alternativa D, tá certo? Ela diz o seguinte, ó, a primeira oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa e a segunda é subordinada adjetiva restritiva. Eu vou te mostrar por quê, olha lá. Então a gente tem aqui, eu fiz um recorte ainda um pouco maior, né? A francesa Marie-Josée Pérec, que era campeã dos 200 e 400 metros, desistiu da competição dos Jogos de Sydney. Veja que aquele que está destacado, ele introduz uma oração, tá certo? Que era campeã dos 200 e 400 metros. Essa oração, ela vem para trazer aqui uma informação a mais, tá certo? Ela funciona também como um aposto explicativo, muito semelhante ao aposto explicativo. A diferença é que aqui a gente tem uma oração. No aposto, a gente não tem uma oração completa, tá certo? Nesse caso aqui, o que... Tá, o que é o mais importante? Porque, poxa vida, professor, que também pode ser conjunção integrante. Eu te entendo. Mas vamos fazer aqui a substituição desse que por a qual, por exemplo, e vocês vão ver que funciona. Olha lá. A francesa Marie-Josée Pérec, a qual era campeã dos 200 e 400 metros, desistiu da competição nos Jogos de Sydney. E aí, quando a gente troca esse que por um outro pronome relativo, a gente percebe que, na verdade, ele é um pronome relativo também, tá certo? E aí, pronome relativo, introduzindo uma oração subordinada, ela só pode ser uma oração subordinada adjetiva. Ela é explicativa porque ela está entre vírgulas, fazendo esse papel de aposto explicativo, beleza? Então aqui está explicada a oração, a primeira classificação. Agora a segunda classificação, vem aqui, ó. Nadador britânico Adam Peaty, que anunciou uma pausa devido ao cansaço mental. Aqui, de novo, esse que a gente pode trocar por o qual, olha lá. Nadador britânico Adam Peaty, o qual anunciou uma pausa devido ao cansaço mental, então a gente pode trocar esse daqui, esse que é um pronome relativo, tá certo? Pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. E aqui ela é restritiva porque a gente está falando especificamente do nadador britânico Adam Peaty
E não é qualquer nadador britânico Adam Peaty, tá? Poderia ser qualquer um. Mas não, é aquele que anunciou uma pausa devido ao cansaço mental. Imagina que tem, sei lá, na Inglaterra ali, não, no Reino Unido, tem 250 milhões de nadadores. Nem sei se tem tudo isso de gente lá, mas vamos imaginar, nadadores. Desses 250 milhões, tem 100 milhões são Adam. E daí desses 100 milhões, 30 milhões são Adam Peaty. Mas a gente não tá falando desses 30 milhões, a gente tá falando daquele Adam Peaty que anunciou uma pausa na carreira devido ao cansaço mental. Então aqui ele traz essa ideia de restringir o Adam Peaty que a gente está falando. Apesar de especificar o nome dele, a gente também restringe um pouco mais com esse fato de que ele anunciou ali uma pausa devido ao cansaço mental, uma pausa na carreira devido ao cansaço mental. Então observem que aqui a gente tem as classificações de oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva, tá certo? Conforme ele aparece na alternativa D. Então aqui para a questão número 16 da prova do Colégio Militar de Curitiba do ano de 2021, para ingresso em 2022 no primeiro ano do ensino médio, nós temos como alternativa correta a alternativa D.